Você já sentiu como se sua alma estivesse cansada, mesmo depois de tentar descansar, como se sua mente nunca desligasse completamente? E mesmo nos momentos silenciosos, houvesse um peso invisível dentro de você? Talvez hoje você tenha acordado correndo. Talvez tenha passado o dia resolvendo problemas, tentando manter tudo de pé, tentando ser forte para todo mundo. E no meio de tanta pressa, tanta preocupação, tanta distração, você quase não percebeu a própria alma ficando distante da presença de Deus. E sabe o que é mais doloroso? Muitas vezes não é porque deixamos de amar a Deus, é porque a vida ficou barulhenta demais. A mente ficou cansada demais. O coração ficou acelerado demais. E pouco a pouco, sem perceber, começamos a viver no automático. Oramos rápido, agradecemos menos, respiramos sem perceber. Vivemos dias inteiros sem contemplar nada. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem Deus distante hoje. Não porque Deus tenha se afastado, mas porque a alma perdeu a sensibilidade para perceber sua presença nos detalhes. Talvez Deus tenha trazido você até este vídeo justamente para lembrar algo importante. Ele ainda está perto, mesmo no seu silêncio, mesmo na sua exaustão, mesmo nos dias em que sua fé parece pequena, mesmo quando sua mente não consegue descansar. E talvez, neste momento, sua alma precise apenas desacelerar novamente. Respire fundo por alguns segundos e apenas ouça isso. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus nunca pediu que você sustentasse o peso do mundo com as próprias mãos. Mas existe algo muito profundo que muitos de nós esquecemos em meio à correria. A gratidão. Não aquela gratidão superficial, não aquela ideia de fingir que tudo está bem, mas a gratidão bíblica, a gratidão que reposiciona o coração, a gratidão que desacelera a alma, a gratidão que nos ajuda a perceber Deus novamente. Porque quando o coração aprende a agradecer, ele volta a enxergar. E talvez sua alma esteja cansada justamente porque passou tempo demais olhando apenas para os problemas. A ansiedade faz isso. Ela estreita nossa visão. Ela faz a dor parecer maior que a presença de Deus. Ela faz o medo ocupar espaços que antes pertenciam à paz. Mas a palavra de Deus nos mostra algo diferente. Em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Perceba algo importante. A Bíblia não diz, dê graças apenas quando tudo estiver perfeito. Ela diz, em tudo. Isso significa que existe uma forma de permanecer espiritualmente vivo, mesmo em dias difíceis. Paulo escreveu essas palavras em meio a sofrimento, perseguições e lutas. Ainda assim, ele entendia algo profundo. A gratidão protege o coração da dureza. A gratidão impede que a alma se torne completamente consumida pela ansiedade. A gratidão nos faz lembrar que Deus continua presente, mesmo quando tudo parece confuso. E talvez você esteja pensando agora, mas eu tenho tantas preocupações. E Deus sabe disso. Ele conhece os pensamentos que você não contou para ninguém. Ele conhece o medo silencioso que às vezes aparece durante a madrugada. Ele conhece o cansaço emocional que você tenta esconder enquanto continua sorrindo para as pessoas. Deus vê tudo isso. E ainda assim, Ele continua perto. Talvez mais perto do que você imagina. Porque muitas vezes a presença de Deus não chega em grandes acontecimentos. Às vezes, ela aparece em pequenos detalhes que a pressa quase nos faz ignorar. No ar que você respirou hoje, na força que sustentou você até aqui, no fato de você ainda estar tentando, ainda estar buscando, ainda estar ouvindo esta mensagem agora. Isso não é pequeno. Talvez sua alma precise reaprender a contemplar, reaprender a perceber, reaprender a agradecer pelas pequenas evidências da fidelidade de Deus. Porque quando o coração desacelera,
algo muda dentro de nós. E daqui a pouco, você vai entender por que a gratidão pode se tornar uma das formas mais profundas de voltar a sentir a presença de Deus diariamente. Mas antes de continuar, se esta mensagem já falou com você de alguma forma, se você sente que Deus está usando este momento para tocar seu coração, aproveite agora para se inscrever no canal Versos Bíblicos Diários. Porque todos os dias existem pessoas chegando aqui cansadas, ansiosas, emocionalmente sobrecarregadas, precisando de uma palavra que traga paz. E talvez os próximos vídeos também possam fortalecer sua caminhada com Deus diariamente. Agora continue comigo, porque existe algo muito importante que Jesus nos ensinou sobre gratidão, e talvez isso possa mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida hoje. Existe uma cena na Bíblia que parece simples à primeira vista, mas quando olhamos com calma, ela revela algo profundamente transformador. Uma multidão estava seguindo Jesus. Pessoas cansadas, famintas, esperando uma resposta, esperando esperança. E então, os discípulos percebem um problema. Não havia comida suficiente. Humanamente falando, faltava recurso, faltava solução, faltava controle. Tudo parecia insuficiente. E talvez você conheça essa sensação, a sensação de olhar para a própria vida e pensar, não é suficiente, não tenho força suficiente, não tenho paz suficiente, não tenho tempo suficiente, não tenho fé suficiente. E é exatamente nesse cenário que algo impressionante acontece. Antes do milagre, Jesus agradece. Antes da multiplicação dos pães, antes da provisão visível, antes da solução aparecer, Jesus levanta os olhos aos céus e dá graças. Pense profundamente nisso por alguns segundos. A multidão ainda estava com fome. O problema ainda existia. A situação ainda parecia impossível. Mesmo assim, Jesus agradece. E talvez exista algo muito poderoso nisso que muitos de nós ainda não entendemos. A gratidão não nasce apenas quando tudo melhora. A gratidão bíblica nasce da confiança de que Deus continua presente, mesmo antes da resposta chegar. E talvez sua alma esteja cansada porque você passou tempo demais esperando ter paz para então descansar em Deus, quando na verdade Deus deseja que você encontre descanso nele antes mesmo de tudo se resolver. Talvez seja exatamente aqui que muita coisa começa a mudar dentro de nós, porque a gratidão muda nossa percepção espiritual. Ela nos ajuda a perceber aquilo que a ansiedade esconde. A ansiedade faz o coração acreditar que Deus está ausente, mas a gratidão nos lembra, Deus ainda está sustentando tudo, mesmo no silêncio, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando você não entende o caminho. E talvez Deus tenha permitido que você ouvisse isso hoje porque sua alma precisava parar de olhar apenas para aquilo que está faltando, para voltar a enxergar aquilo que ainda permanece. Porque existem bênçãos que a correria faz a gente ignorar. Existe cuidado de Deus escondido em detalhes pequenos. Existe amor de Deus em coisas simples, mas um coração acelerado raramente consegue perceber isso. E talvez por isso tanta gente se sente espiritualmente vazia hoje. Não porque Deus tenha desaparecido, mas porque perderam a capacidade de contemplar. Você já percebeu como Jesus nunca parecia emocionalmente apressado? Mesmo em meio às multidões, mesmo diante de problemas, mesmo cercado por necessidade, havia paz em sua presença. Havia profundidade, havia atenção. Jesus percebia pessoas que ninguém percebia, ouvia dores silenciosas, parava, contemplava, agradecia. E talvez cultivar gratidão seja exatamente isso, voltar a desacelerar diante de Deus, voltar a perceber sua presença nos detalhes, voltar a respirar espiritualmente. Porque existe uma exaustão que não é apenas física, é espiritual. É emocional, é o peso de viver sem pausa interior.
E talvez sua alma esteja pedindo silêncio há muito tempo. Não um silêncio vazio, mas um silêncio onde você consiga perceber Deus novamente. Então, por alguns segundos, apenas imagine isso: o céu amanhecendo devagar, o silêncio de uma manhã tranquila, o ar entrando lentamente nos seus pulmões, e Deus permanecendo perto de você mesmo nos dias em que você não percebeu. Talvez Ele tenha sustentado você em momentos que ninguém viu. Talvez existam livramentos que você nunca saberá. Talvez existam orações sendo respondidas lentamente, enquanto você acha que nada está acontecendo, porque Deus também trabalha no invisível. E às vezes o coração só consegue perceber isso quando desacelera o suficiente para agradecer. Talvez hoje você não consiga agradecer por tudo, mas talvez consiga começar agradecendo por algo pequeno, pela vida, pela oportunidade de recomeçar, pela força para continuar, pela misericórdia de Deus que continua renovando você mesmo nos dias difíceis. E sabe o que acontece pouco a pouco? A alma começa a respirar novamente, a mente começa a desacelerar, o coração começa a encontrar paz, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a presença de Deus começa a ocupar novamente espaços que a ansiedade havia tomado. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas da gratidão. Ela não apenas muda o que sentimos, ela muda aquilo que conseguimos enxergar. E daqui a pouco, eu quero conduzir você a um momento muito profundo de reflexão e oração. Mas antes, se esta mensagem está ajudando você a se aproximar mais de Deus, deixe aqui nos comentários: Senhor, me ensina a enxergar Tua presença novamente. Eu realmente acredito que escrever isso pode ser um passo importante de entrega e sensibilidade espiritual para muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem agora. E continue comigo, porque existe algo que muitas pessoas nunca perceberam sobre a presença de Deus nos momentos silenciosos da vida. E talvez isso transforme completamente sua forma de caminhar com Deus daqui para frente. Talvez uma das maiores dificuldades da vida moderna seja permanecer sensível à presença de Deus em meio a tanto barulho. Porque a verdade é que o coração humano se distrai facilmente. A mente se enche rapidamente. As preocupações se acumulam. E, sem perceber, a alma começa a endurecer lentamente, não de uma vez, mas aos poucos. Um dia sem pausa, outro dia vivendo apenas no automático, outro dia tentando controlar tudo sozinho. E então, chega um momento em que muitas pessoas começam a dizer: eu não consigo mais sentir Deus como antes. Mas talvez o que sua alma precise hoje não seja correr mais. Talvez ela precise parar, respirar, silenciar e reaprender a contemplar a presença de Deus nas pequenas coisas novamente. Porque Deus nunca deixou de estar perto, nunca, mesmo nos dias em que você chorou sozinho. Mesmo nas noites em que sua mente parecia cansada demais para descansar, mesmo nos momentos em que você tentou ser forte enquanto desmoronava por dentro, Ele estava lá. E talvez esta mensagem tenha chegado até você hoje justamente para lembrar disso. Você não foi abandonado. Talvez apenas tenha se tornado cansado demais para perceber o quanto Deus ainda está sustentando você. E sabe algo profundamente bonito sobre a gratidão? Ela devolve sensibilidade espiritual ao coração. Pouco a pouco, a alma volta a perceber, volta a respirar, volta a descansar, volta a enxergar Deus em detalhes simples que antes passavam despercebidos. No alimento sobre a mesa, na força para continuar mais um dia, na pessoa que apareceu na hora certa, na oração silenciosa que trouxe consolo, no fato de Deus ter sustentado você até aqui, mesmo quando você pensou que não conseguiria. E talvez seja exatamente isso que Deus queira curar dentro de muitas pessoas hoje. Esse cansaço invisível da alma. Porque existe um tipo de exaustão que o sono não resolve.
Só a presença de Deus consegue alcançar. Só a paz de Deus consegue tocar. Só o amor de Deus consegue aliviar completamente. E talvez agora, pela primeira vez em muito tempo, você esteja começando a desacelerar por dentro. Talvez sua mente ainda tenha preocupações. Talvez existam situações difíceis esperando você depois deste vídeo. Mas algo já começou a mudar, porque quando o coração volta a contemplar Deus, a esperança começa a renascer silenciosamente. E se essa mensagem falou com você, se você sente que precisa fortalecer sua caminhada com Deus diariamente, existe algo que pode ajudar muito nesse processo. Muitas pessoas desejam manter uma rotina espiritual mais constante, mas acabam sendo engolidas pela correria, pela ansiedade e pelo cansaço emocional. Pensando nisso, existe o e-book 90 Dias com Deus. Ele foi criado justamente para ajudar pessoas que desejam desenvolver momentos diários de intimidade com Deus através de reflexões, direção espiritual e presença diária na palavra. Se você quiser conhecer, o link está na descrição. E agora, eu quero convidar você a fazer algo muito simples. Por alguns instantes, esqueça a pressa, esqueça as notificações, esqueça tudo que está tentando ocupar sua mente agora e apenas permita que sua alma descanse na presença de Deus. Vamos orar juntos. Pai, talvez existam pessoas ouvindo esta oração agora com o coração cansado, pessoas que continuam sorrindo por fora, mas por dentro estão emocionalmente sobrecarregadas, pessoas que sentem saudade da tua presença, saudade da paz, saudade de descansar verdadeiramente. E hoje, Deus, nós queremos apenas nos aproximar de ti novamente, mesmo em meio às nossas falhas, mesmo em meio às distrações, mesmo em meio aos pensamentos acelerados. Ensina nosso coração a desacelerar. Ensina nossa alma a perceber tua presença novamente nos detalhes simples da vida. Nos ajuda a enxergar aquilo que a ansiedade tentou esconder. Nos ajuda a lembrar que o Senhor continua perto, mesmo nos dias difíceis. Pai, existe tanta gente cansada tentando carregar pesos que nunca foram feitos para carregar sozinhos. Então hoje nós entregamos diante de ti os medos, as preocupações, a ansiedade, o futuro, as dores silenciosas e tudo aquilo que está roubando nossa paz. E no lugar disso, derrama descanso sobre cada coração agora. Traz silêncio para as mentes aceleradas. Traz calma para os pensamentos inquietos. Traz esperança para quem já estava quase desistindo emocionalmente. E acima de tudo, nos ensina a cultivar um coração grato, não apenas pelos dias bons, mas pela tua presença constante. Porque mesmo quando não conseguimos entender tudo, o Senhor continua sendo fiel. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor sustentou cada pessoa que está ouvindo esta oração. Obrigado, porque o Senhor nunca abandonou ninguém no meio do caminho. Obrigado, porque mesmo no silêncio, o Senhor continua trabalhando. E talvez muitas pessoas estejam percebendo agora que o Senhor esteve perto o tempo inteiro, que a tua presença nunca foi embora, que o teu amor nunca diminuiu. Pai, faz nossa alma descansar em ti novamente e que ao terminar este vídeo, cada coração sinta mais paz, mais leveza, mais esperança e mais sensibilidade à tua presença. Em nome de Jesus, amém. E talvez Deus estivesse mais perto de você o tempo todo.